Desde a defesa dos humildes começos da Amazon até se tornar um trilionário, a riqueza e a influência de Bezos dispararam ao longo dos anos. Mas como é essa vida de riqueza? Hoje, vamos explorar as posses luxuosas, os investimentos alucinantes e as compras de cair o queixo que compõem a vida trilionária de Jeff Bezos. O que realmente diferencia essas famílias não é apenas sua riqueza, é sua capacidade de deixar uma marca indelével no mundo ao seu redor, a máfia russa. Mergulhando nas sombras do crime organizado, entramos em um mundo onde o segredo, a crueldade e o poder reinam supremos. Originada no turbulento período posterior à União Soviética, a máfia russa, conhecida como Rossiyskaya Mafia, em russo, ou simplesmente Bratva, que significa irmandade, surgiu como uma força formidável e complexa no submundo do crime. Esse coletivo de elementos do crime organizado tem suas raízes profundas na história dos antigos territórios soviéticos e evoluiu para um fenômeno global com um alcance que abrange vários continentes. A história da máfia russa remonta ao Império Russo, mas foi somente na era soviética que os vory-v-zakony, ou sogros ladrões, ganharam destaque nos campos de trabalho forçado. Essas figuras se tornaram líderes de grupos de prisioneiros, criando um intrincado código de honra que moldaria a identidade da máfia. Após a Segunda Guerra Mundial, a morte de Joseph Stalin e o colapso da União Soviética deram início a uma nova era em que o mercado negro floresceu. Em meio ao vácuo de poder e aos governos instáveis das antigas repúblicas, vários grupos criminosos começaram a explorar as oportunidades, dando origem ao que se tornaria uma das organizações criminosas mais temidas e perigosas do mundo. Em meados da década de 1990, a máfia russa havia atraído a atenção internacional, e o ex-diretor do FBI, Louis Freeh, classificou-a como a ameaça mais significativa à segurança nacional dos Estados Unidos da América. Com milhares de grupos operando, alguns com alcance global, a estrutura da organização era diversificada. Os membros vinham de diferentes origens, ex-detentos, funcionários corruptos, líderes empresariais e indivíduos com laços étnicos ou regionais em comum, todos ligados por uma linha comum de experiências criminosas. O impacto da máfia russa se estende além de suas fronteiras e, embora persistam disputas sobre a existência de uma rede global organizada, especialistas como Timur Lakonin, chefe do Escritório Central Nacional Russo da Interpol, reconheceram a presença de crimes envolvendo antigos compatriotas no exterior. O criminologista francês Alain Bauer descreveu-a como uma organização criminosa notavelmente bem estruturada na Europa, funcionando com uma precisão quase militar. Traçando paralelos com a máfia italiana, a máfia russa adotou um modelo organizacional semelhante e se envolveu em uma gama comparável de atividades criminosas. Entretanto, o ambiente único da Rússia pós-soviética proporcionou oportunidades distintas de expansão. A corrupção política desenfreada e o comércio de armas facilitaram seu crescimento, com funcionários do governo se envolvendo com sindicatos criminosos. Os russos também se aventuraram em caminhos mais não convencionais, como o comércio de urânio, proveniente de material nuclear soviético roubado, e o tráfico de pessoas. Ao navegarmos pela intrincada história da máfia russa, fica evidente que seu legado é de poder, perigo e adaptabilidade. Sua influência continua a ser uma força significativa a ser reconhecida, lembrando-nos das complexidades que cercam o submundo da sociedade. Desde suas origens nos campos de trabalho soviéticos até sua evolução para uma potência global, a história da máfia russa é um testemunho do fascínio duradouro do poder e do quanto alguns estão dispostos a fazer para alcançá-lo. As raízes do crime organizado russo remontam ao período imperial da Rússia, originando-se como banditismo e roubo no início do século XVIII. Naquela época, a maior parte da população era composta por camponeses empobrecidos, e os criminosos que roubavam de entidades governamentais ganharam uma reputação semelhante à de Robin Hood como protetores dos pobres, tornando-se heróis populares. Com o tempo, esses criminosos formaram o Vorovskoy Mir, ou Mundo dos Ladrões, criando um código de conduta baseado na lealdade entre si e na oposição ao governo. No início dos anos 1990, até mesmo Joseph Stalin estava envolvido em atividades criminosas, formando seus próprios esquadrões armados e participando de vários empreendimentos criminosos. Entretanto, o cenário do crime organizado se transformou significativamente durante o reinado de Stalin. Milhões de pessoas foram enviadas para os gulags, campos de trabalho soviéticos, onde criminosos poderosos se tornaram sogros de ladrões, ou vory-v-zakony. Esses criminosos de elite se distinguiam por meio de tatuagens complexas, que ainda hoje são usadas pelos mafiosos russos. As consequências da Segunda Guerra Mundial e o colapso da União Soviética proporcionaram um terreno fértil para o crescimento do crime organizado na Rússia. À medida que o país fazia a transição para uma economia de livre mercado, os grupos criminosos começaram a assumir o controle de vários setores, muitas vezes por meio de acordos internos, suborno e força. A privatização de ativos estatais levou ao surgimento de empresários poderosos e organizações criminosas que empregavam exércitos privados para proteção e intimidação.
Os assassinatos por contrato tornaram-se comuns como forma de resolver disputas e fazer cumprir acordos. A internacionalização do crime organizado russo aumentou na década de 1990. A queda da União Soviética abriu caminho para que grupos criminosos estabelecessem bases em outros países, com a Camorra na Itália e os cartéis de drogas colombianos entre seus colaboradores. As políticas de Mikhail Gorbachev afrouxaram as restrições às empresas privadas, permitindo que elas florescessem. Mas o ambiente caótico também marcou o fim da União Soviética. O colapso criou uma atmosfera em que as empresas criminosas puderam prosperar, muitas vezes com ex-agentes da KGB e veteranos da guerra do Afeganistão contribuindo com suas habilidades para os chefes do crime. Uma das figuras mais importantes da história da máfia russa foi Vyacheslav Yaponchik Ivankov, que chegou a AOS Estados Unidos em 1992. Ele rapidamente estabeleceu uma operação internacional envolvendo narcóticos, lavagem de dinheiro, prostituição e conexões com a máfia americana e os cartéis de drogas colombianos. Seu reinado marcou uma mudança na dinâmica do poder e levou a confrontos violentos com outros grupos criminosos. O crime organizado russo continuou a se expandir globalmente, infiltrando-se em mais de 50 países e ostentando centenas de milhares de membros no início dos anos 2000. A estrutura da máfia russa é caracterizada pela falta de uma hierarquia rígida, o que lhe dá uma vantagem distinta para evitar os esforços de aplicação da lei para desmantelá-la. O título de Vor é altamente respeitado e concedido a indivíduos que demonstram habilidades excepcionais de liderança, intelecto e carisma. A influência da máfia russa continua forte, com vários chefes do crime subindo ao poder e outros sendo libertados da prisão ao longo dos anos. Suas atividades continuam a abranger uma ampla gama de empreendimentos criminosos, desde tráfico de drogas e lavagem de dinheiro até extorsão e violência. Apesar dos esforços das agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater sua influência, a capacidade da máfia russa de se adaptar e prosperar em diferentes ambientes consolidou seu status como uma força resistente e duradoura no submundo do crime. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia levou à obstrução física das redes criminosas, pois os combates na linha de frente e os postos de controle surgiram como obstáculos significativos. Além disso, a guerra acendeu um forte senso de patriotismo entre muitos ucranianos, inclusive aqueles envolvidos em atividades criminosas. Os criminosos que antes faziam parte desse submundo se viram compelidos pelo sentimento nós contra eles, levando alguns a romper os laços com seus colegas russos e a contribuir para o esforço de guerra ou para causas beneficentes. No entanto, a complexidade da dinâmica criminal permanece. Enquanto alguns criminosos afirmam ter cortado todos os laços com os russos e abraçado seus deveres patrióticos, outros exploram a guerra para obter ganhos pessoais. Os criminosos podem manipular seu envolvimento na guerra para melhorar sua imagem pública ou obter clemência das autoridades. A Yakuza. Profundamente inserida no submundo do crime no Japão, a Yakuza, também conhecida como Gokudo, há muito tempo fascina o mundo com seus códigos intrincados, rituais e presença duradoura. Esses sindicatos transnacionais do crime organizado, originários do Japão, exercem uma influência complexa sobre a sociedade e mantêm uma reputação por sua natureza de feudo organizado e práticas exclusivas. As origens da Yakuza remontam ao seu estabelecimento como grupos secretos com códigos de conduta rígidos e um senso de cavalheirismo, pois eles se referem a si mesmos como Ninkyo Dantai, que significa organizações cavalheirescas. A polícia e a mídia japonesas, a pedido das autoridades policiais, os chamam de Boryokudan, que significa grupos violentos. No entanto, suas atividades vão muito além do nível superficial desses nomes, e a Yakuza chamou a atenção por suas práticas distintas e aparências icônicas. Os membros da Yakuza geralmente são retratados como indivíduos com o corpo fortemente tatuado e um vestuário não convencional que pode incluir fundoshi, kimonos ou até mesmo ternos cortantes no estilo ocidental. Sua aparência distinta serve como um marcador visível de sua afiliação ao sindicato do crime. A Yakuza também é conhecida por seu envolvimento em uma série de atividades criminosas, mantendo um portfólio diversificado de empreendimentos que se estende além das fronteiras. Ao longo de sua história, a Yakuza manteve uma presença significativa na mídia japonesa e expandiu suas operações internacionalmente. No entanto, seus números sofreram um declínio drástico ao longo dos anos, influenciados por mudanças nas oportunidades de mercado e desenvolvimentos legais destinados a desencorajar o crescimento do número de membros da Yakuza. De um pico de 184.100 membros e quase membros em 1963, a força da Yakuza diminuiu para 11.400 membros e 11.000 quase membros em 2022. Um dos fatores determinantes que contribuem para esse declínio é o envelhecimento demográfico dos membros da Yakuza. A relutância dos jovens em se juntar às suas fileiras levou a um envelhecimento dos membros, com mais da metade deles com 50 anos ou mais. Essa tendência de envelhecimento reflete a mudança de percepção das gerações mais jovens em relação ao crime organizado e ao cenário social em evolução do Japão. Apesar desses desafios, a Yakuza continua a se envolver em várias atividades criminosas, gerando preocupação entre os cidadãos japoneses sobre a ameaça que representam para a segurança pública.
Embora o Japão não tenha implementado uma proibição estrita da participação na Yakuza, medidas legislativas foram promulgadas para restringir seus fluxos de receita e aumentar a responsabilidade por suas ações criminosas. Enquanto a Yakuza navega por tempos de mudança e transformações sociais, seu legado permanece profundamente entrelaçado com a história e a cultura do Japão. A presença enigmática, os códigos rígidos e a dinâmica complexa da Yakuza servem como um lembrete da intrincada relação entre o crime e a sociedade, deixando uma marca indelével no cenário criminal do Japão. As origens da Yakuza estão envoltas na intrincada história do Japão, emergindo das classificações sociais distintas do período Meiji-Edo, 1603 até 1868. Esse período deu origem a dois grupos fundamentais que lançariam as bases para os sindicatos modernos da Yakuza, o Tekiya e o Bakuto. Os Tekiya, geralmente chamados de vendedores ambulantes, ocupavam um dos estratos sociais mais baixos durante o período Edo. Esses indivíduos se dedicavam principalmente à venda de mercadorias ilícitas, roubadas ou de baixa qualidade. À medida que esses vendedores começaram a se organizar em grupos, eles assumiram responsabilidades administrativas relacionadas ao comércio, como alocar barracas e garantir a proteção de seus empreendimentos comerciais. Durante os festivais shintoístas, eles até mesmo forneciam serviços de segurança para as barracas. Isso marcou o início da transformação do Tekiya em uma entidade hierárquica e estruturada. Dentro da Tekiya, surgiu uma hierarquia clara, com o chefe, conhecido como Oyabun, no topo, e os membros da gangue, conhecidos como Kobun, na base. Essa estrutura hierárquica espelhava a dinâmica familiar tradicional, com o Oyabun servindo como uma figura paterna substituta e os Kobun como filhos substitutos. Notavelmente, durante o período Edo, o governo reconheceu oficialmente o Tekiya, concedendo a AOS supervisores Oyabun um status semelhante ao de quase samurai, com um sobrenome e o privilégio de portar duas espadas. Por outro lado, os Bakuto, conhecidos como apostadores, ocupavam uma posição social ainda mais baixa devido à ilegalidade dos jogos de azar durante esse período. Eles operavam pequenas casas de jogos de azar em templos ou santuários abandonados nos arredores das cidades, muitas vezes se envolvendo em agiotagem para manter seus empreendimentos. Tanto as casas de jogos quanto os próprios Bakuto eram amplamente desprezados pela sociedade. Foi a partir desse grupo que a Yakuza adquiriu grande parte de sua reputação indesejável, e até mesmo o termo Yakuza tem sua origem nesse contexto. Em meados do período Edo, houve um clima econômico que impulsionou o surgimento de grupos Yakuza compostos por desajustados e delinquentes. Esses indivíduos buscavam explorar os mercados locais vendendo produtos falsificados ou de baixa qualidade, tirando proveito da crescente classe de comerciantes. Suas origens estavam longe de ser glamourosas. Eles foram impulsionados pela necessidade de sobreviver e prosperar em um ambiente desafiador. Shimizu Jirosho, um renomado chefe da Yakuza e herói popular, personificou a intriga e o fascínio que cercam a Yakuza. Sua vida e suas façanhas foram tema de vários filmes entre 1911 e 1940, consolidando seu status como o mais famoso Yakuza do Japão. O legado das origens da Yakuza continua vivo por meio de cerimônias de iniciação que incorporam os rituais Tekiya e Bakuto. Embora a Yakuza moderna tenha diversificado suas atividades, alguns grupos ainda se identificam com um desses grupos fundamentais. As raízes históricas da Yakuza servem como um lembrete da complexidade do crime, da sociedade e da dinâmica cultural, deixando uma marca indelével no cenário criminal do Japão. As 5 famílias de Nova York. O termo 5 famílias ocupa um lugar profundo e duradouro nos anais do crime organizado, especialmente na complexa trama dos sindicatos da máfia ítalo-americana, que operam no coração da cidade de Nova York. Essas 5 famílias dominantes, Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese e Lucchese, gravaram seus nomes na história como os pilares fundamentais do submundo do crime americano. Suas histórias, entrelaçadas com lutas pelo poder, empreendimentos criminosos e influências culturais, continuam a cativar a imaginação coletiva do público em geral e da mídia popular. As raízes das Five Families remontam às consequências da Guerra de Castellamarese, uma intensa e mortal luta pelo poder entre Joe Masseria e Salvatore Maranzano, que deixou o cenário da máfia fraturado e tumultuado. Em 1931, a facção de Maranzano orquestrou o ousado assassinato de Masseria, criando um ponto de virada fundamental que lançou as bases para a eventual formação dessas potentes famílias. Guiado pela liderança estratégica de figuras como Lucky Luciano, Maranzano começou a reorganizar a hierarquia da máfia, designando os grupos Luciano, Galliano, Mangano, Maranzano e Proface como as 5 famílias que viriam a definir uma era. Isso marcou o início de sua dinâmica de poder estruturada, completa com chefes, subchefes, tenentes e soldados, uma hierarquia que os levaria à proeminência por meio de suas atividades ilegais. Operando sob a direção de seus respectivos chefes, essas famílias consolidaram sua influência por meio de um espectro de empreendimentos ilegais, desde agiotagem, jogos de azar e extorsão até a monopolização de sindicatos. A audaciosa autoproclamação de Maranzano como o chefe de todos os chefes foi emblemática de sua tentativa de estabelecer sua autoridade abrangente em todo o cenário da máfia.
Originalmente conhecida como a família do crime Maranzano, a família Bonanno passou por uma transformação significativa quando Salvatore Maranzano foi assassinado em 1931. Joseph Bonanno assumiu a liderança e a família adotou seu nome. No entanto, sua jornada estava longe de ser simples. No entanto, a família conseguiu recuperar sua posição no submundo de Nova York, em grande parte sob a liderança de Joseph Massino. Durante seu mandato, a família Bonanno fez um retorno triunfante à comissão, reafirmando seu status como uma das famílias criminosas mais poderosas do país. Na tapeçaria das 5 principais famílias da cidade de Nova York, a família Colombo surge como a mais jovem, fundada em 1928. Originária do contrabandista Joseph Profaci, que inicialmente governou sem contestações até a década de 1950, a história da família Colombo é marcada por guerras internas e mudanças de liderança. Sua trajetória foi moldada por uma série de eventos tumultuados, incluindo a revolta de Joe Gallo na década de 1950, o assassinato de Joseph Colombo em 1971 e a luta pelo poder desencadeada pela tentativa do chefe interino Victor Orena de assumir o lugar do líder preso Carmine Persico em 1991. Com uma história de liderança fluida e um número estimado de 90 a 110 membros, os territórios da família Colombo se estendem por Long Island, partes de Nova York, Massachusetts e sul da Flórida. As autoridades observaram que, em comparação com suas contrapartes, a família Colombo é considerada a mais fraca entre as 5 famílias. A família Gambino, que leva o nome de Carlo Gambino, tem suas raízes em 1910 e passou por várias mudanças de liderança antes de Carlo Gambino se tornar sua figura proeminente em 1963. Após a turbulência da Guerra de Castellamarese, durante a qual a família manteve um perfil discreto, sua sorte mudou em 1957 com o assassinato de seu líder, Albert Anastasia, ostensivamente orquestrado por Carlo Gambino. Sob seu reinado, a família Gambino cresceu e se tornou a mais poderosa entre as 5 famílias. A narrativa da família Gambino também está entrelaçada com o notório John Gotti, um dos chefes mais infames da história. Com um número estimado de 180 a 200 membros, a influência da família se estende da cidade de Nova York a Los Angeles e Las Vegas. Suas atividades criminosas abrangem extorsão de mão de obra e construção, jogos de azar, prostituição, lavagem de dinheiro e extorsão, entre outras acusações. Fundada originalmente em 1931 por Charles Lucky Luciano e posteriormente renomeada em homenagem a Vito Genovese, a família Genovese é a mais antiga e mais extensa entre as 5 famílias. Eles exerceram sua influência não apenas sobre suas próprias operações, mas também sobre famílias mafiosas menores, incluindo as famílias criminosas da Filadélfia, de Buffalo e Patriarca. A família Genovese, com um número estimado de 100 a 220 membros e cerca de 3.000 associados, capitalizou as oportunidades modernas, utilizando a bolha imobiliária e a internet para se envolver em atividades como fraudes hipotecárias e redes de jogos ilegais. Sua reputação de controle e organização perdurou mesmo após a morte de seu chefe de longa data, Vincent The Chin Gigante, em 2005. Apesar de seu cenário em evolução, a família Genovese ainda é considerada a família criminosa mais potente e estruturada dos Estados Unidos. Fundada por Gaetano Reina no início da década de 1920, a família Lucchese era um sindicato relativamente discreto que operava principalmente no Bronx, em Manhattan e em Nova Jersey, sob seu comando e o de seu sucessor, Tommy Gagliano. Entretanto, foi sob a liderança do subchefe Tommy Lucchese que a família passou por uma transformação significativa, tornando-se uma das mais poderosas da comissão. Colaborando estreitamente com a família Gambino, eles obtiveram controle sobre o setor de vestuário. No entanto, a tranquilidade da família tomou um rumo violento com a ascensão de Victor Amuso, levando-a a um caminho de conflitos internos e brigas internas durante a década de 1980. Com um número estimado de 90 a 100 membros e mais de 1.000 associados, a história da família Lucchese também é marcada por sua parcela justa de informantes. Na década de 1990, vários membros da Lucchese procuraram a polícia, o que culminou na prisão de toda a hierarquia e na exposição do funcionamento interno da família. Nessa intrincada tapeçaria de crime, poder e intriga, cada uma das 5 famílias contribuiu com seu próprio capítulo exclusivo, moldando o cenário do crime organizado na cidade de Nova York e em outros lugares. As 5 famílias transcenderam a mera notoriedade criminal para deixar uma marca indelével na cultura americana. Suas narrativas foram imortalizadas em filmes icônicos, como a série O Poderoso Chefão, Goodfellas e Donnie Brasco, que abordam temas de poder, lealdade e traição. Programas de televisão como The Sopranos e Boardwalk Empire oferecem mais explorações sobre a vida enigmática desses sindicatos criminosos. La Cosa Nostra, o mundo oculto de honra e poder da máfia siciliana. La Cosa Nostra, termo que significa Our Thing em inglês, é o apelido clandestino que encobre as operações da máfia siciliana, também conhecida simplesmente como a máfia.
Essa sociedade criminosa, enraizada na histórica ilha da Sicília, vem construindo um legado de poder, intrigas e empreendimentos criminosos desde o século XIX. Embora o termo máfia possa evocar um senso de crime organizado, as atividades da La Cosa Nostra são muito mais complexas, abrangendo uma rede de extorsão de proteção, arbitragem de disputas e orquestração de acordos e transações ilícitas. Em sua essência, a La Cosa Nostra opera por meio de unidades distintas, chamadas de famílias, clãs ou coscas. Cada família afirma o controle sobre um território específico, geralmente uma cidade, vila ou bairro, dentro de uma cidade maior, onde orquestram seus empreendimentos criminosos. Os membros adotam o título de homens de honra, embora o público comumente se refira a eles como mafiosos. Com o passar do tempo, a influência da La Cosa Nostra se estendeu para além das fronteiras da Sicília devido à imigração, dando origem a gangues do estilo mafioso em regiões como Austrália, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e América do Sul. Esses grupos baseados na diáspora mantiveram as tradições e os métodos de seus antepassados sicilianos em graus variados. O termo Cosa Nostra serve como denominação autêntica dentro do círculo interno da máfia. Joseph Valati, um mafioso ítalo-americano, revelou esse nome durante seu depoimento perante o Comitê de Operações Governamentais do Senado dos Estados Unidos da América em 1963. Valati revelou que os mafiosos americanos usavam o termo Cosa Nostra para se referir à sua organização, significando nossa coisa ou essa nossa coisa. No entanto, o FBI, em conjunto com a mídia, popularizou o termo La Cosa Nostra. É interessante notar que, na Itália, o artigo "la" é omitido ao se referir à Cosa Nostra. O desertor da máfia Tommaso Buscetta confirmou em 1984 que a Cosa Nostra era empregada pela própria máfia siciliana. O termo máfia, segundo ele, era uma mera invenção literária. Outros informantes, incluindo Antonino Calderoni e Salvatore Contorno, validaram o uso de Cosa Nostra entre os membros. Ao se apresentarem uns aos outros, os mafiosos geralmente dizem que alguém pertence à Cosa Nostra ou la stessa cosa, a mesma coisa, o que significa parentesco no mundo do crime organizado. Ao longo de sua existência, a máfia siciliana empregou diversos nomes para se definir, incluindo a Sociedade Honrada. Entre si, os mafiosos adotam os títulos homens de honra ou homens de respeito. É essencial diferenciar a Cosa Nostra de outras entidades mafiosas do sul da Itália, como a 'Ndrangheta, na Calábria, a Camorra, na Campânia, ou a Sacra Corona Unita e a Società Foggiana, na Apulia. Em seus primórdios, Leopoldo Franchetti descreveu a máfia siciliana como uma indústria da violência. Décadas mais tarde, Diego Gambetta, um sociólogo italiano, retratou-a como um consórcio de empresas de proteção privada. Ele caracterizou os mafiosos como garantidores da confiança, afirmando que, devido à desconfiança inerente entre os sicilianos, eles geralmente buscam a proteção da máfia em suas transações comerciais. O papel central da máfia gira em torno da resolução de disputas e da aplicação de acordos ilícitos, por meio da violência. Ao contrário da polícia, a máfia atende a clientes específicos que a compensam pela proteção de seus interesses. La Cosa Nostra incorpora uma estrutura distinta. Em vez de ser uma organização centralizada, ela funciona como uma coalizão de gangues criminosas autônomas, operando sob uma marca compartilhada. Essa coalizão afirma o controle exclusivo sobre o mercado de proteção extralegal em seus territórios, distinguindo-se dos criminosos comuns. O termo máfia proporcionou uma identidade adequada para essa classe de criminosos violentos. E sua distinção em relação a AOS criminosos comuns de outros países foi adequada devido ao seu caráter único na sociedade siciliana. Os fios de honra, sigilo e poder se entrelaçam para formar a complexa tapeçaria de La Cosa Nostra. Sua narrativa mostra a intrincada interação entre tradição e evolução, legalidade e criminalidade, tornando-a um fenômeno que continua a cativar e intrigar as pessoas em todo o mundo. Imagine-se na Sicília do século XIX, uma terra que está passando por grandes mudanças. O feudalismo, em que a nobreza controlava tudo, estava em extinção. Os ricos proprietários de terras estavam vendendo suas propriedades para pessoas comuns, dando-lhes um gostinho da propriedade da terra. Isso levou a um aumento no número de proprietários de terras de apenas 2.000 para 20.000 em 1861. A Sicília se uniu ao resto da Itália na década de 1860, mas com essa união veio uma série de problemas. A transição para o capitalismo foi uma luta, e não havia policiais suficientes para manter a lei e a ordem. Os criminosos tinham um dia de campo, e era necessário um novo tipo de aplicação da lei. A máfia entrou em cena, não como a conhecemos nos filmes, mas mais como grupos de protetores e solucionadores de problemas. Eles começaram como empresas de armas, reunindo ex-bandidos e ex-criminosos para ajudar a proteger as propriedades das pessoas. Esses primeiros grupos acabaram se transformando na máfia como a conhecemos. A máfia, no início, ajudou a manter a ordem em meio ao caos. Eles também se envolveram em atividades como cultivo de frutas cítricas e criação de gado. Eles protegiam as frágeis plantações de cítricos contra a sabotagem e ajudavam a recuperar o gado roubado melhor do que a polícia. Por volta de 1865, a palavra máfia foi oficialmente usada para descrever essa sociedade secreta.
Enquanto o governo italiano tentava reprimir o crime crescente, a máfia começou a se ramificar em negócios mais lucrativos, como contrabando e, por fim, drogas. Na década de 1970, eles estavam contrabandeando cigarros e o comércio de heroína tornou-se uma mina de ouro para eles. Eles estavam envolvidos em vários negócios e sua influência se espalhou. Chegaram até a realizar ataques violentos para mostrar seu poder e controle. Mas o governo reagiu. O Maxi Trial, na década de 1980, levou centenas de mafiosos a julgamento, revelando seu funcionamento interno e resultando em centenas de condenações. Isso marcou um ponto de virada na batalha contra a máfia. No entanto, a máfia reagiu, assassinando juízes e autoridades que se opunham a ela. Isso levou a um período de violência e instabilidade. No entanto, também provocou uma forte repressão por parte do governo, levando à prisão de chefões poderosos como Salvatore Riina. Nos últimos anos, a influência da máfia diminuiu, especialmente no comércio de drogas, onde outros grupos criminosos assumiram o controle. Embora não seja mais tão poderosa quanto antes, a máfia ainda está envolvida em várias atividades, desde jogos de azar até extorsão. Sua história é cheia de reviravoltas, uma batalha entre a lei e a ordem, o poder e a justiça. Desde seu início como protetores até sua incursão no crime, a história da máfia siciliana é uma viagem cativante através do tempo, revelando a complexa interação entre a sociedade, o crime e a busca pelo poder. Máfia albanesa. A máfia albanesa, também conhecida como crime organizado albanês ou máfia shqiptare em albanês, constitui uma rede criminosa formidável e de longo alcance originária da Albânia ou composta por indivíduos com herança albanesa. Operando em vários continentes, incluindo Europa, América do Norte, América do Sul e outros, a máfia albanesa ganhou a reputação de se envolver em uma gama diversificada de atividades ilícitas. Do tráfico de drogas e contrabando de armas à exploração humana, seus empreendimentos criminosos apresentam um nível notável de complexidade e adaptabilidade. No centro da influência da máfia albanesa está sua intrincada associação com a 'Ndrangheta, um poderoso sindicato italiano do crime organizado. Essa aliança estratégica permitiu que a máfia albanesa exercesse um controle significativo sobre o mercado europeu de atacado de cocaína, incluindo pontos de distribuição essenciais como Londres. Caracterizada por seus esforços criminosos intrincados e diversificados, a máfia albanesa demonstra capacidade para operações criminosas sofisticadas e versáteis. Na Albânia, a máfia albanesa é composta por vários grupos familiares, com mais de 15 famílias proeminentes supervisionando vários domínios criminosos. No entanto, seu impacto se estende muito além das fronteiras do país, como evidenciado por seu alcance global que vai do Oriente Médio à América do Sul. Os relatórios também indicam uma interação complexa entre a máfia albanesa e as esferas políticas, ressaltando sua natureza híbrida, que abrange tanto o cenário criminal quanto o político. Combinando atributos convencionais da máfia com estratégias criminosas contemporâneas, a máfia albanesa opera como uma entidade criminosa multifacetada. Sua estrutura interna é caracterizada por uma disciplina rígida, hierarquias baseadas em clãs e uma tendência a casamentos endogâmicos que fortalecem a coesão organizacional. Ao mesmo tempo, a máfia demonstra capacidade para operações transnacionais, empreendimentos comerciais e uma cultura de serviço criminal diferenciada. Essa capacidade de adaptação facilitou a expansão da influência da máfia albanesa para além da Albânia, permitindo a integração com redes criminosas locais. Nos Estados Unidos, o conceito de máfia albanesa abrange diversos grupos criminosos albaneses americanos, alguns dos quais estão diretamente ligados à AOS, seus homólogos europeus. Da organização Hudad, AOS, Albanian Boys, esses grupos operam no cenário americano, com graus variados de afiliação à rede mais ampla da máfia albanesa. Por meio de intrincados empreendimentos criminosos, conexões internacionais e uma natureza organizacional híbrida, a máfia albanesa se estabeleceu como um ator notável no espectro global do crime organizado. A máfia albanesa é um ator importante no reino do crime organizado transnacional, com sua influência indo muito além das fronteiras da Albânia. Essa poderosa rede criminosa estabeleceu uma rede de redes de tráfico e atividades criminosas que abrangem várias regiões, incluindo o norte da África, a Europa e outros lugares. Suas operações são caracterizadas por disciplina, profissionalismo e conexões que lhe permitem colaborar rapidamente com outras organizações criminosas, tanto dentro quanto fora de sua rede. A presença da máfia albanesa aumentou notavelmente na Europa, com países como Alemanha, Bélgica, Espanha, Grécia, França e Grã-Bretanha sofrendo os efeitos de seus esforços criminosos. Suas atividades abrangem uma ampla gama de empreendimentos ilícitos, desde o tráfico de drogas até o contrabando de pessoas. As colaborações com os cartéis de drogas latino-americanos, que fornecem um suprimento constante de cocaína para contrabando na Europa, ressaltam o amplo alcance e a adaptabilidade da máfia. Uma das características distintivas da máfia albanesa é seu enraizamento em sistemas corruptos. A máfia capitalizou os pontos fracos de várias instituições, corrompendo funcionários públicos e autoridades para facilitar suas operações criminosas. Esse nível de corrupção tornou o combate à influência da máfia um desafio complexo, pois ela opera com certo grau de impunidade devido à sua manipulação desses sistemas. A crise migratória na Europa é uma área em que o impacto da máfia albanesa é sentido de forma aguda.
A máfia estabeleceu redes de tráfico no norte da África e nos Balcãs, controlando rotas migratórias e campos de trânsito. Sua expansão para o norte da França contribuiu para o aumento das travessias de pequenas embarcações pelo Canal da Mancha. Em troca de facilitar as viagens dos migrantes pelo Canal da Mancha, a máfia os recruta para sua crescente indústria de drogas ao chegarem ao destino. A exploração de migrantes e a combinação do tráfico de pessoas com empreendimentos criminosos destacam a natureza implacável e oportunista da máfia. A influência da máfia albanesa não se limita ao mundo real. Ela também deixou sua marca em várias formas de mídia. No mundo virtual, a máfia albanesa aparece com destaque no videogame Grand Theft Auto IV, de 2008, e em seus pacotes de expansão. Essa versão virtual da máfia albanesa opera na cidade fictícia de Liberty City, espelhando a cidade de Nova York. Eles são ativos em distritos como Hove Beach e Little Bay, envolvendo-se em uma série de atividades criminosas, como agiotagem, extorsão, assaltos e fraudes com cartões de crédito. No enredo do jogo, eles servem como força contratada para grupos criminosos mais poderosos, especialmente a família criminosa Ancelotti. Nos estágios iniciais do jogo, eles desempenham o papel de antagonistas principais até que as ações do jogador levem à morte de seu líder. À medida que a história avança, o jogador é encarregado de interromper a parceria da máfia albanesa com a família Ancelotti por meio de vários ataques estratégicos. Fora do mundo dos jogos, a máfia albanesa também inspirou histórias em filmes e séries de TV. A franquia de filmes Taken apresenta uma máfia albanesa fictícia especializada em tráfico ilegal de sexo. A filha do protagonista principal é vítima de suas operações, o que leva à trama intensa e cheia de ação da franquia. Essas representações na mídia popular destacam o impacto de longo alcance da máfia albanesa, além de suas operações no mundo real. Eles servem como temas cativantes para narrativas que exploram o crime, a intriga e os desafios enfrentados pelas autoridades policiais no combate às suas atividades. Das ruas frias de Moscou, a AOS mercados movimentados de Tóquio, a AOS bairros vibrantes de Nova York, a AOS becos acidentados da Sicília e a AOS cantos escondidos da Albânia, esses impérios criminosos navegaram pelo tempo, adaptando-se e evoluindo em sua busca por poder e riqueza. Mas à medida que suas histórias se desenrolam, não podemos deixar de nos envolver na intrincada rede de alianças, traições e operações audaciosas. Ao mergulharmos no coração desses sindicatos criminosos, testemunhamos a capacidade humana de criação e destruição, de camaradagem e traição. Se você gosta de vídeos como este e adora saber mais sobre os crimes mais sinistros que acontecem em todo o mundo, fique à vontade para clicar no vídeo exibido na tela e conhecer o mundo do crime por dentro.